Fala, peixonautas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 2 Peixonautas, né? Hoje, Guilherme de Andrade aqui falando com vocês. Primeiramente, quero agradecer por quem estiver aqui com a gente, né? A gente teve esses dias de folga aí, né? Agradecer por isso também, né? O Jorge já falou no vídeo dele. Também aproveitei bem o Natal, teve piscina, comida pra caramba, ceiei várias vezes, realmente muito bom. Teve ping-pong, karaokê, aproveitei mesmo. Muito bom, muito bom. Essa época de final de ano, ela é muito boa, né? Desculpa, tava bebendo água porque tá um calor, até já também aproveitando. Tô com o ventilador aqui de canto, tomara que não esteja ventando muito forte aí. Eu fiz um teste antes, parece que tá ok. Tomara que esteja mesmo, tá? Nesse calor, tava pensando, pô, vamos ver, né? Vou fazer um vídeo do Rony, sobre o Rony, falar um pouco sobre o ano dele, porque o Santos tá em negociação, né? Tá tentando trazer. E aí eu parei pra pensar, será que o Santos precisa do Rony? Vamos trazer a situação hipotética aqui de que o Santos consegue contratar o Rony, o Gabigol e o Loyola, que são os três que o Santos está tentando no momento, né? Vou trazer aqui os números, tá? E aí a gente vai fazer essa situação hipotética de que vem os jogadores. E a gente vê se realmente é necessário, né? Vamos lá. O Gabigol ele recebe no Cruzeiro em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de reais por mês, né? O Santos gostaria de pagar 1,5 milhão até 2 milhões. Então vamos dizer que o Santos fecha com o Gabigol, a linha legal ali com o Cruzeiro, uma proposta de eles gostariam, né? O Santos gostaria de trazer por empréstimo, pagar parte do salário, enfim. Vamos dizer que traz de fato dessa forma. Paga aí 1,5 milhão de salário pro Gabigol. O Rony, o Santos pretende pagar em torno de 2 milhões de euros, né? É a proposta que o Santos está fazendo, de acordo com o Lucas Mussetti até, né? Recomendo assistir o Lucas Mussetti, o cara tem informação para dedéu. Já o Galo gostaria de receber mais do que isso, né? Mais 4 milhões de euros, 5, sei lá. Mas enfim, digamos que o Santos traga por 2 milhões de euros, então, que dá ali 13 milhões, 2 milhões e meio, vai ficar em torno de 13 milhões a 15 milhões de reais. 15 milhões, vamos fechar 15 milhões, né? Beleza. E o Loyola, o Santos ofereceu 6 milhões de dólares. Ficaria em torno de 30 milhões de reais. Vamos lá. Então, fechou, legal. O Santos traz o Rony então por 15 milhões de reais. Traz o Loyola por 30 milhões de reais. Gabigol, empréstimo. Já tô esquecendo? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá? É importante pra caramba pra gente, tá bom? A gente comemora realmente todo inscrito que tem aqui, a gente acompanha, acompanho a todo momento, o Gami também, o Jorge, né? Então, se inscreve no canal. Se você acha que é inscrito, dá aquela verificada, vai que tu só acha que é, né? Se inscreve aí, tá bom? E deixa o like no vídeo. Bom, vamos lá. Esses valores, então, o Santos gastaria 45 milhões de reais em transferência. O Gabigol vem por empréstimo, 15 milhões pro Rony, 30 milhões pro Loyola. De salário, vamos lá, o Santos vai pagar 1,5 milhão então pro Gabigol, vai pagar 900 mil reais pro Rony, que topa reduzir o salário se o Santos contratar ele. Já tem isso, já é informação, né? Digamos que fecha então 900 mil, reduz o salário aí. E o Loyola, o Santos, pô, numa situação louca, ele consegue pagar 750 mil reais pro Loyola. Beleza. Isso daria então 3 milhões 150 mil reais por mês de salário a mais, né? Por esses três jogadores. O Rony, ele muda o Santos de patamar? Ele vai realmente trazer essa qualidade muito superior ao que a gente tinha com o Guilherme por esse valor? Eu acho que não. Eu acho que ele traz uma melhora. Ele é um jogador que é melhor do que o Guilherme, a meu ver, e tem funções semelhantes, né? Ele é de velocidade, ele participa muito bem taticamente. Não tá bem, né? Não vem numa crescente. Eu, sinceramente, não acompanhei o Galo, mano, mas eu lembro que tiveram vídeos do Jorge Igor, que eu não venho acompanhando tanto até. Desculpa aí, Jorge. Mas Jorge Igor, né? Não meu Jorge do canal aqui dos dois Peixonautas, né? Mas eu lembro que ele teve alguns vídeos ali falando sobre o Rony, porque também teve até questão salarial, né? Que ele não estava recebendo alguma parte salarial, FGTS, não lembro. E aí ele até colocou o Galo na justiça, que eu não acho que tá errado, pelo amor de Deus, direitos dele, né? Tem que receber o que foi prometido. O Santos já não tem muito dinheiro, alega isso a todo momento.
vai trazer o Rony. Aí beleza. O Gabigol também não tá numa crescente, ele não tá em anos de melhora na carreira dele. Tá em queda desde o Flamengo, né? Não fosse isso, ele nem viria para o Santos com toda certeza, ao meu ver, né? E aí o Loyola, beleza, o Loyola, pô, um jogador que vem sim em crescente, é um jogador jovem, 25 anos, né? Pode render muito pro Santos, é um jogador que participa bem no ataque, participa bem na defesa. O Gabigol, eu acho que seria uma boa, porque é um jogador de ataque que tem qualidade, né? E o Santos pecou muito no ataque esse ano de 2025. O Rony é um atacante... Escutei um barulho. De zumbido, assim, de mosquito. Foi isso, né? Uma mosca. Bom, não é exatamente um primor com a bola no pé também, né? Então, sei lá, não sei se precisaria do Rony, tá? O Santos, pensando em projeto, né, a gente poderia, de repente, fortalecer o meio com o Loyola, que é um bom jogador e vai agregar ao ataque. A gente que já vai estar muito bem servido de meio campo, né? Com Zé Rafael, Arão, Schmidt, Gabriel Bontempo, o Loyola, né? Enfim. No ataque, a gente, contando com o Rony, vamos trazer o Rony junto. Miguelito, que o Vojvoda quer analisar, né? Barreal, Robinho Júnior, Matheus Xavier, que é da base, tem promissor pra caramba, muito potencial. Tassiano, aí teria o Gabigol e o Rony. Eu acho que não precisa do Rony nesse meio. Ele não é super... Caramba! Não é muito melhor do que esses outros nomes que eu trouxe, do que Barreal, do que o Robinho Júnior. O Miguelito, ele pode jogar muito bem também, ele tem potencial também. Não apresentou isso aqui no Brasil, não tanto, né? Não que eu tenha acompanhado super ele em 2025 também, mas a gente não viu, né? Na seleção, sim. Então ele tem esse potencial. E eu acho que o Vojvoda é um técnico que trabalha bem os jogadores, sabe? Eu acho que ele pode extrair o melhor do Miguelito e desses outros nomes que eu trouxe. O Rony não seria tão necessário aqui, ao meu ver. Sabe? Ele não vai dar esse salto de qualidade pro time. O Santos... desculpa, o Gabigol, sim. O Gabigol é um jogador que ele finaliza bem, né? Pode ter todas as outras questões, mas ele é um jogador que não tá velho, né? E ele tem ele tem uma qualidade maior com a bola no pé, né? Ele vai agregar ao ataque do Santos com toda certeza. Pode perder gol, pode não ser uma eficiência absurda, mas é maior do que Tiquinho. Eu diria que seria maior do que o Rony, não fui atrás dessa informação até, né? Bom, do que o Tassiano, sabe? Não precisaria gastar esse dinheiro com o Rony, né? Já fortalece o meio com o Loyola, fortalece o ataque com o Gabigol, trabalha legal os nomes que já tem, trabalha o Robinho Júnior, que vinha uma crescente, vinha jogando bem, né? O Barreal dá oportunidade pro Matheus Xavier, sabe? Pro Miguelito, de repente, se ele for bem nos treinos com o Vojvoda. Não gastaria, né? Um valor talvez desnecessário. Bom, em 2025, o Santos, de acordo com o UOL, né, teve uma média de 1,2 gols por jogo, tá? 26 faltas que o Santos não fez gol. Até não sei exatamente quais são essas faltas, né? Seria do meio pra frente, mas ele dá essa informação, o UOL. 0 gols de falta, de total de 26. Uma média de 4 chutes certos por jogo. Aí eu dei mais uma olhada na internet, né? A gente teve 45 gols no ano e a gente teve uma média de 1,3 gols sofrido por jogo. Então, a gente fazia 1,2 gols por jogo e a gente sofria 1,3 gols por jogo. Então já estamos atrás aí nessa estatística, né? Mas desde que o Vojvoda chega no time, o Santos melhora no ataque, né? A gente começa a criar mais e a gente pecava nas finalizações. Dá pra lembrar isso. O jogo ali que foi, sei lá, contra o Galo, contra o Bragantino, né? Sei lá, contra o Grêmio. A gente finalizava mal, não aproveitava as oportunidades. E aí quem não faz toma, né? Mas eu vou até trazer pra vocês. Teve uma matéria do UOL no dia 7 de outubro que ele trouxe, era justamente falando sobre essa melhora no ataque do Santos, mas a falta de eficiência, né? Pra fazer gol. E ele trazia os jogos. Vamos lá. Contra o Fluminense, foi 0x0 esse jogo. O Santos teve 9 chutes, 2 chutes certos. Então, errou bastante chute, né? Contra o Galo,
que a gente jogou bem e a gente poderia ter ganho. 12 chutes no total, 5 chutes certos. 1-1 esse jogo. Contra o São Paulo, a gente ganhou de 1-0 em casa. 19 chutes no total, bastante chute. 4 certos só. Mas beleza. Red Bull Bragantino, 18 chutes no total, 7 chutes certos. Melhor número até então, de chute no certo no total, né? 2-2 esse jogo. Contra o Grêmio, 24 chutes no total, 7 chutes certos, 1-1. Contra o Ceará, 17 chutes, só acertou 5. O Ceará ganhou de 3-0 esse jogo. Aí teve uma pausa para data FIFA, né? A matéria do UOL dizia justamente que o Vojvoda ia trabalhar, ia focar nesse lado da eficiência, né, de frente pro gol ali, nas finalizações do time. Aí a gente voltou da data FIFA, treinado, contra o Corinthians, na Vila, dia 15 de outubro. 19 chutes no total, 5 chutes certos, mas nesse jogo, acho que as pessoas lembram, acho que a gente lembra, né? Foi 3-1, um show de bola do Santos, né? Uma boa parte da partida ali, né? A gente teve bastante oportunidade, mas a gente vê que o Santos pecava na finalização, né? Na média, que a gente errava muito chute, né? Não teve uma partida que a gente chegou a 10 chutes certos nessa partida, sabe? Mas a gente chutava muito. E aí, bom, a gente vê que o Vojvoda ainda acerta o time mais pro final do campeonato, né? A gente tem partidas aí, são partidas que a gente faz gol, né? Aqui nessas partidas só, o total de gols que a gente teve: 1 contra o Galo, 1 contra o São Paulo, 2 contra o Red Bull Bragantino, 1 contra o Grêmio, e aí 3 contra o Corinthians. São 8 gols em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. É uma boa média, né? Com toda certeza. A gente goleou nas últimas rodadas, né? 3 no Sport, 3 no Juventude, 3 no Cruzeiro, em casa. A gente fez 2 no Flamengo, no 3-2. Enfim, tem partidas ruins também, claro. A gente perdeu pro Palmeiras, né? A gente foi 2-0, 2-1, não lembro. Perdemos pro Vitória em casa, 1-0 pros caras. Mas são partidas que a gente peca na finalização. O Gabigol poderia mudar isso lá na frente. E o Loyola também. O Rony melhoraria, poderia melhorar. Ele é melhor do que o Guilherme de frente pro gol ali, ele tem melhores números. Mas ele não é... A gente não vai ter um salto de qualidade com o Rony. Eu acho que não teria necessidade de trazer ele, no final das contas, né? E eu trago esse questionamento. Vocês acham isso também? Pensando num projeto, de repente, que o Santos que não tem dinheiro, não poderia segurar esse dinheiro, tentar manter aí o Souza, não precisar vender o Souza, não precisar vender o Robinho Júnior, né? Sei lá, não vender. Fazer um esforço para ficar com esses jogadores, a gente construir um time melhor, né? Esses são ativos nossos, são jogadores que estão saindo agora da base. O Santos gasta pouco com eles, sabe? A gente talvez não precise contratar o Rony. De repente, essas duas contratações, Gabigol e o Loyola, sejam pontuais. A gente fortalece o meio, fortalece o ataque. E aí a gente vai para essa temporada com essas opções que a gente tem agora. O Vojvoda ele pode distrair mais do time, como foi o final do Campeonato do Santos, né? E agora, tendo mais tempo de treino, a gente tem um técnico bom que vai iniciar o trabalho desde o começo do ano, né? Eu acho que talvez não seja necessário trazer o Rony, tá? É isso, né? Fica esse questionamento aí. Pensando no projeto, de repente não vale a pena a gente manter alguns jogadores em vez de contratar outros? De repente o Gabigol não fosse tão necessário. É porque o Santos sempre vai nos mesmos nomes. Já tinha tomado um não do Rony antes, tá indo atrás do Rony de novo. Já tinha tentado o Gabigol antes, tá indo atrás do Gabigol. E já tinha tentado o Loyola também antes, né? Mas enfim, é isso, esse questionamento, né? Não é tão reflexivo quanto os vídeos do Jorge, ele consegue trabalhar bem, né? Isso. Mas fica um questionamento aí, tá bom? Vamos ver, né? Torcer para que 2026 seja um ano de coisas boas pro Santos, né? É isso. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e tamo junto, né? Bom final de ano. Falou.